Boa noite a todos. Só relembrando o que nós vimos no nosso último encontro. A gente viu um pouco da ideia da mudança de coordenadas, né, rapidamente, e que foi visto, no caso, no primeiro encontro também, e a definição de distância entre dois pontos, no R3. E a gente viu alguns exemplos que eram consequências da distância entre dois pontos. Um dos exemplos era a equação da esfera, né? Ao fazer isso, né, acabei de dar um pouco de spoiler da parte final do curso, né, que vai tratar de superfícies, e a esfera ela é uma superfície possível das quádricas, né, que a gente vai ver. A gente viu esse exemplo que era a interseção de uma esfera com uma superfície definida como esse conjunto T, né? Que na verdade esse conjunto T a gente também vai ver mais na frente, né? Aqui é um paraboloide, né? Que tem um formato de taça. E lá no o Lucas agora me lembrou através da mensagem, né? Essa mensagem que ele colocou aqui. Exatamente, né? Que foi uma dúvida que ele colocou lá no Telegram, que eu coloquei a conversão das coordenadas tanto cilíndricas como esféricas para coordenadas cartesianas, porém o inverso eu não fiz. Né? Aí eu coloquei uma mensagem super curta, né? Lá, vou abrir aqui rapidão, e fiquei de entrar em detalhes aqui. Eu acho que essa daqui é. Coloquei a pergunta, né? Ele fez uma menção aqui à aula, inclusive. Acho que foi o Lucas que perguntou isso, o Lucas. Ele perguntou, no caso da fórmula, é usado para converter tanto de coordenadas cartesianas para cilíndricas, quanto ao contrário, na verdade, é qualquer das cilíndricas ou esféricas para cartesiana. Aí, se fosse o contrário, né? Essa é a pergunta, né? Aí eu coloquei aqui uma resposta bem curta, né? Que eu estou dizendo, suponha que eu tenha aqui as coordenadas r, θ e z. Tá, e quando eu faço r cosseno θ é o x da cartesiana. Tá, o contrário é pegar x, y, z, né, que está em cartesiana, e eu quero passar para r, θ e z. Né? Então, deixa eu... Tá, aqui foi bem curto, eu vou responder com mais detalhes agora. Tá, então, a ideia seria assim. Já já eu entro no assunto mesmo, tá? Vou tirar só essa dúvida que estava lá no Telegram. Uma vantagem, quem não está ainda no Telegram, é essa. Porque vocês podem expor uma dúvida de vocês e todos acompanham, né? Quer dizer, pode, inclusive, se criar uma discussão lá. Né? E eu acho válido isso. Né? Ao invés de você enviar um e-mail, né? Sei lá. Aí fica uma coisa muito particular, assim. Eu sei que, sei lá, é interessante, né? Todas as dúvidas serem socializadas. Tá, então a ideia que a gente viu, né? Quando eu tenho esse sistema de coordenadas, por exemplo, né? No caso, um que eu tenho que definir um raio, um ângulo e uma altura, né, que isso aqui são as coordenadas cilíndricas, para passar para esférica, para cartesiana, desculpe, basta a gente fazer isso, né? A gente faz R cosseno θ, isso caiu aqui, só um minuto aqui.
Bom, enquanto eu reinicio aqui a internet, eu vou dar só as boas-vindas, tá? Quem entrou pela rematrícula. E não sei se todos que entraram pela rematrícula, se já entraram no grupo do Telegram, né? Pelos comentários que eu fiz, é vantajoso, né, nesse sentido, né, para otimizar tanto as dúvidas de vocês e socializar, assim como tem também o grupo não, o Google Sala de Aula de vocês, que é por lá que a gente vai realizar nossas atividades avaliativas, tá? Então, eu vou, aqui já retornou, tá? Vou mostrar já já a sala, tem lá no Cigar, tem no Cigar, mas mesmo assim eu vou exibir aqui rapidão, para, né, vocês, né, quem está chegando agora, ficar ciente. E em relação à disciplina, essa semana, essa primeira semana, eu não sei dizer. A pergunta, deixa eu ver, o que eu disse que não sei dizer, a pergunta do, tem escrito aqui Corono Natan, né? Não sei se é um nick, né? Professor, esse grupo Telegram não mostra as mensagens retroativas, isso eu não sei informar. Eu acho que não. Mas, de toda forma, só repetindo a ideia do que eu estava falando, agora esqueci o que eu estava falando. Sim, sim, eu mostro já aqui o códigozinho para vocês entrarem no. Ó, o Lucas colocou aí. Não, não é isso que eu quero. Sim, o que esse material aqui que a gente está exibindo, até o momento, eu estou só fazendo alguns comentários em relação a pontos no plano e no espaço, né? Na verdade, no espaço. E todos esses comentários que eu estou fazendo, a gente vai usar mais na frente, porém não vai ser relevante para a gente para a avaliação de vocês. A avaliação de vocês praticamente vai começar nessa parte de vetores no plano e no espaço. E a avaliação de vocês vai vir posteriormente à discussão dos exercícios, né? Então, primeiro a gente faz a discussão desse texto, depois a gente discute os exercícios, né? Quando você olhar aqui, o primeiro exercício, ele já não faz referência aos pontos, e sim já tratando de vetores, né? Então, o que eu estou comentando aqui é sei lá, preparando um pouco do terreno, né? Pegando até um pouco pesado, porque o conteúdo ele não é tão pesado quanto essa introdução. E a partir desse ponto aqui é o que vai valer, tá? Aí eu estou só respondendo uma pergunta, né? Quer dizer, vou já continuar a responder, que era justamente essas definições de mudança de sistemas, que, de certa forma, a gente não vai usar de forma, aqui, pelo menos no curso não, né? Mas se vocês tivessem a disciplina de cálculo 2, por exemplo, aí vocês iam precisar disso, né? Porque na parte de integração dupla e tripla, isso aqui funciona, né, como, sei lá, um braço de força, né? Algo do tipo, né? É bem facilitador essas mudanças de sistema de coordenadas. Então, deixa eu só exibir aqui a nossa lousa, né? Que aí eu vou retomar aqui o que a gente estava discutindo. Na verdade, ele nem registrou nada.
tem problema, eu vou reescrever aqui. Tá, então, retomando a dúvida, né, lá do Telegram. É, então, a dúvida era se eu tomar... Desculpa, deixa eu contextualizar primeiro. Se a gente pega um sistema de coordenadas onde definimos pontos assim, né, aqui nas coordenadas cilíndricas, então, para mudar para as cartesianas, basta a gente pegar esses valores e fazer o seguinte, né, pegar esse R e multiplicar pelo cosseno de θ, né, isso aqui vai ser a minha coordenada x nas cartesianas, R vezes seno, e Z não faz nada. Né, isso aqui são as cartesianas. Para quem está chegando agora, só para a gente, né, não ficar perdido, sei que lá tem tanto no Cigar como no Google Sala de Aula, tem os links das aulas anteriores. Mas só para, né, atualizar todo mundo, pelo menos de maneira breve, eu vou falar aqui como é que a coisa funciona. Então, a ideia é assim, esse tipo de coordenada aqui, ele gera superfícies cilíndricas, né? Aqui a gente tem um raio, a gente tem um ângulo, né? Se tem um raio, pode ser qualquer ponto aqui que a gente rotacionar nesse plano aqui, XY, né? Um raio R. E aqui eu estou abrindo um ângulo θ. E depois eu vou elevar isso aqui a uma altura Z qualquer. Né? Deixa eu só colocar aqui o paralelo aqui para dizer que essa altura é a altura Z. Tá? Então, esse ponto aqui, ele está definido numa superfície cilíndrica. E como é que eu transformo para cartesiana? Bom, para transformar para cartesiana, é só projetar, né? E uma projeção, falando de maneira grosseira, é pegar esse raio aqui e, quando eu projeto aqui em X, como esse pedaço e o R, né, esse pedacinho, a minha coordenada X aqui, e o raio R, eles formam o ângulo θ, significa que eles são adjacentes, né? O R é a minha hipotenusa aqui no triângulo retângulo, nesse triângulo retângulozinho aqui. Consequentemente aqui, esse carinha aqui ele vai ser gerado pelo cosseno, né? Então, se eu pego o raio R, né, dessa circunferência aqui do cilindro, e multiplico pelo cosseno de θ, então eu tenho aqui a coordenada x, tá? Essa é a ideia da mudança. Tá? Então, se essa coordenada é gerada pelo cosseno, então essa daqui é o seno, né, que é a mesma coisa dessa coordenada. Então, a coordenada y é pegar o r e multiplicar pelo seno. E essa altura z é a mesma coisa, tanto para as coordenadas cilíndricas como as cartesianas. Não tem diferença. Ok, então, esse é esse caminho, né, daqui para cá. Agora, como seria o caminho contrário, né? Como seria eu pegar coordenadas cartesianas e nas cilíndricas, né? Quem seriam suas coordenadas? Acho que foi a ideia da pergunta do Lucas lá no Telegram. Então, a ideia aqui é assim, suponha que isso aqui a gente conheça, né? Então, sei lá, temos um ponto que foi gerado em coordenadas cartesianas. Então, eu tenho um ponto aqui, vou abrir um novo sistema de coordenadas e vou escrever aqui um ponto qualquer. Então, colocando aqui suas respectivas projeções. Então, eu vou ter esses sistemas. Quer dizer, eu vou ter isso aqui. Então,
Então, está aqui no meu ponto. Só enfeitar aqui o desenho. Ok. Então, esse ponto aqui tem coordenada x, que é esse númerozinho aqui. Tem coordenada y. Tem uma altura z aqui. Tá. Como é que eu faria para definir coordenadas cilíndricas? Bom, para definir coordenadas cilíndricas, primeiro eu tenho que definir um raio. Ora, mas aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? O raio seria esse tamanho aqui, né? Tá, então essa coordenada x, essa coordenada y, como é que eu defino esse tamanho? Aqui a gente usa o teorema de Pitágoras. Então esse tamanho r aqui, ele vai ser definido da seguinte maneira. R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Porém, aqui eu não quero o raio ao quadrado. Então, isso aqui vai ser dado por isso, né? Vai ser... Pronto, definir o raio em função desses valores que a gente conhece. Então, a primeira coordenada aqui vai ser isso aqui. Já já eu vou escrever. Segundo, eu tenho que definir o ângulo, né? Porque eu tenho que definir só essas duas coisas. Eu tenho que encontrar um raio e tenho que encontrar o ângulo para que as coordenadas sejam cilíndricas. Ó, encontrei aqui um raio, né, em função dos valores que eu conheço. Para encontrar esse ângulo, basta fazer... a gente sabe que a relação que existe entre esse x, esse raio e esse ângulo é essa. X é o raio vezes cosseno do ângulo. Isso aqui é uma coisa que nós conhecemos. Basta agora isolar o teto, porque esse procedimento aqui, na ordem, eu encontro o raio, eu substituo ele aqui, x eu já conheço, aí eu encontro o θ, né? Então, o segundo passo seria encontrar o ângulo, né? Primeiro encontro o raio, depois o ângulo. Tá, encontrando esse ângulo, a gente faz o seguinte, esse R multiplica o cosseno, como eu quero isolar o θ, né? Então, eu tenho que tirar esse raio daqui. Do lado esquerdo aqui da igualdade, ele vai passar dividindo, né? Então, isso aqui vai ficar x sobre R, isso aqui é o cosseno de θ. E existem os inversos, né, das funções circulares. Ou seja, tem o inverso da função cosseno, que é o arcosseno, né? Então, se aqui é cosseno do θ, do outro lado vai ser arcosseno de x sobre R. E esse é meu θ. Eu podia usar o y também, tanto faz. Aqui é questão de escolha. Lembrando que se usar o y, você tem que usar o seno. Mas é a mesma coisa. Então, eu defini as minhas coordenadas, né? Conhecendo as cartesianas, as cilíndricas vão ficar assim. Primeira coordenada é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Meu ângulo é tudo isso aqui, então vai ser o arco cosseno de x sobre r, e z é o próprio, né? Nas coordenadas cilíndricas. Pronto, então está definido a volta, né? Lá eu comentei só da ida. Na verdade, o texto fala só da ida, né? O texto aqui, ó, todos os pontos da forma, quer dizer, aqui eu já estou escrevendo em coordenadas cilíndricas, são tais que isso aqui acontece, ou seja, aqui eu estou dizendo a mudança para as cartesianas, né? Se eu definir um raio, um ângulo e uma altura, x na cartesiana vai ser definido assim, y dessa maneira, né? Essa é a informação adicional, que é o tamanho do meu R, né? É essa equaçãozinha que a gente acabou de usar lá, inclusive. E as esféricas seguem a mesma ideia, tá? Aqui vocês podem, né, fazer como exercício essa mesma coisa que eu fiz aqui para cartesiana para cilíndrica, tá? E se vocês não conseguirem, né, sei lá, quiser uma informação adicional, fala no Telegram e aí eu posso comentar em aula também. Tá ok?
Deu para entender, né? A ideia, eu acho que com essa já dá para entender a ideia do outro. Ok. Então, de nada. O próximo fica como exercício, tá? Vocês vão transformar de cilíndrica para cartesiana. Ok, então vamos aqui à ideia da partezinha final, né? Antes de a gente começar essa ideia de vetores, que é a ideia do ponto médio. Essa ideia do ponto médio, como a gente não está trabalhando com vetores, apesar de ser bem óbvio, né, se a gente entrasse no contexto de vetores, mas aqui eu vou falar uma ideia do R2, né, porque no caso o R3 é esse sistema que a gente usa três coordenadas, né, então aqui R1, R2, R3, né, que na verdade todos esses pontos aqui do espaço, esse vai ser o nosso espaço, né, todos os pontos que têm três coordenadas, eles pertencem ao R cartesiano R, né, que no caso a coordenada x é um número real, a coordenada y também é um número real e a coordenada z também é um número real. Né? É isso que a gente chama de R3. Tá? Então, é essa visão espacial, né, que a gente vai ter nesse curso. E também a mesma visão do cálculo 2. Tá? São as técnicas do cálculo 1 aplicadas nesse contexto tridimensional. Aí, essa ideia do ponto médio, eu vou usar o bidimensional, só para a gente visualizar, mas existe a extensão para a terceira dimensão. Tá? E a ideia que eu vou usar é simples. Tá? Eu vou fazer o desenho completo aqui. Tá? Eu acho que isso já dá para fazer muita coisa aqui. Então, suponha que aqui eu tenho o ponto A, tenho aqui o ponto B, e eu quero pegar um ponto em que a distância do A para esse ponto seja a mesma que desse ponto para o M. Né? Então, isso é uma propriedade que tem que acontecer aqui para eu ter ponto médio. A distância, no caso, o M ele é médio se isso aqui acontecer. A distância do A para o M é a mesma que a distância do M para o B. Ok. E outra coisa, né? Aqui eu posso traçar aqui dois segmentos e a gente fazer algumas observações aqui. Bom, primeiro, aqui eu tracei três pontos, então esses dois eixos aqui, que são paralelos tanto a Y como a Z, foram só um suporte que eu fiz, tá? Justamente para eu poder traçar aqui dois triângulos. Aí uma observação interessante é a seguinte, né? Essa distância aqui é igual a essa. E esse ângulo aqui, esses dois ângulos, obrigatoriamente tem que ser os mesmos, né? Porque aqui eu tenho um segmento, esses dois segmentos aqui, esse aqui e esse aqui, ambos são paralelos ao eixo X, consequentemente eu tenho o mesmo ângulo aqui, né? Então aqui, se eu chamar de alfa, esse aqui também mede alfa. Ok. E escrevendo aqui em função de coordenadas, né? As coordenadas do ponto A, eu vou chamar simplesmente de x de A, y de A. E as coordenadas do ponto B, eu vou chamar simplesmente de x de B e y de B, tá? Esse aqui é o y do B. Ok. E da mesma forma, eu vou colocar aqui também o x do ponto médio
é o x de m, e vou colocar aqui o y de m. Ok, então, esse pedacinho aqui, aqui eu tenho dois triângulos retângulos, né? E tem três relações que a gente pode aplicar aqui nesses triângulos retângulos, que no caso a que eu vou aplicar vai ser a tangente, tá? Então, a tangente de alfa pode ser dado de duas maneiras. A gente sabe que essa relação aqui no triângulo tangente de alfa ele é definido como cateto oposto, né? Então, o segmento oposto a alfa é o que não forma alfa, no caso, esse pedacinho aqui, e nós sabemos que ele vai medir o y de m menos y de a. Tá? Então, isso aqui pode ser escrito como y de m menos y de a sobre o cateto adjacente, que no caso é esse pedacinho aqui forma alfa, né? No caso, essa distância, esse segmento aqui, que vai do A até M, e exatamente, né? E esse pedacinho aqui também é adjacente, né? E como é o cateto oposto dividido pelo adjacente, então é esse pedacinho aqui que o Gabriel já colocou aí no chat, né? Vai ser o x de m menos x do A. Então, vamos escrever isso. Aqui é x de m menos x do A. Tá? Eu tenho que estar usando isso, né? Porque a gente não tem ainda a visão vetorial, né? A visão vetorial seria mais simples, né? Seria a média das coordenadas, simplesmente, né? Mas aqui ainda não temos ainda essa estruturação. Tá. Essa é uma maneira de eu definir a tangente de alfa, né? Se eu usar esse triângulozinho aqui, que possui os pontos A, M e esse vérticezinho aqui. Se eu quiser usar esse outro triângulo, né, eu consigo definir a mesma a tangente do mesmo ângulo, porém com outros segmentos, né? O que a gente vai perceber? Que vai ser esse cateto dividido por esse, e esse cateto eu posso dizer que é y de b menos y do m, sobre x de b menos x de m. Isso. Muito bem. Então, com essa ideia aqui, a gente tem como definir como vai ficar a ideia das coordenadas. Tá? Ok, então, aqui eu tenho x de m e y de m, né? Deixa eu só ver aqui se precisa de mais alguma coisa. Ainda tem mais uma. Posso medir aqui essa tangente pelo triângulo completo. Aí não entra a relação nem do x de m, nem do y do m. De m. Então, isso aqui vai ficar... Outra maneira de definir essa tangente, né? Vai ser y de b menos y de a sobre x de b menos x de a. Bom, então aqui eu posso realizar, obter relações 2 a 2, né? Então, esse com esse vai me dar uma relação aqui que tem o y do n e o x do n. Se eu fizer a mesma coisa aqui, né, eu posso desenvolver um sisteminha e descobrir quem é quem. Então, vou fazer a conta aqui rápido, tá? Sem muita cerimônia, só para a gente pegar quem vai ser um desses valores, né? Então, deixa eu ver aqui, x de m menos x do a. Isso aqui, y de b menos y do a. Ok.
Uma coisa que a gente pode fazer isso daqui, né? Ok. Bom, aqui a gente tem como isolar o y do m, então vai ficar assim. Então, isso aqui eu vou passar dividindo e depois eu passo esse carinha para o outro lado somando. Vai ficar assim, ó, y de m igual a x de m menos x do a, y de b menos y do a, tudo isso sobre esse carinha aqui, né? No caso, mais y do a. Bom, então eu tenho essa relação aqui e eu vou fazer a mesma coisa, no caso eu usei, deixa eu numerar, né? Tem essas três razões aqui e eu fiz a primeira razão com a terceira. Agora eu vou fazer a segunda com a terceira. Aí o que eu vou fazer, né, aqui? Eu isolo o y de m também. Aí eu igualo as duas coisas e vou ver o que acontece. Tá? Então, usando o 2 com 3, vai ser a segunda para a terceira. Deixa eu ver, é dessa para essa você está falando? Na verdade, essa primeira eu gerei a tangente por esse pequeno triângulo. Esse aqui eu gerei pelo segundo. E essa tangente aqui é do triângulo completo, digamos assim. Né? Então, a tangente de alfa, considerando esse cateto enorme, né, que é do x do b até o x do a, são iguais na divisão. Tá? Na divisão eles são iguais. Que no caso, esse pequenininho aqui, eu posso dizer que ele é a miniatura do maior. Né? Então, essa relação acontece. Existe uma proporcionalidade aí. Tá, então, só copiando aqui. Essa parte é bem braçal, né? Muita conta aqui, a priori, não tão informativo, né? Nenhum desses passos aí são relevantes para... Ok, então, seguindo aqui a mesma ideia, né? Isolando o mesmo carinha, né? Esse aqui. Então, primeiro eu vou isolar os outros termos, né? Vai ficar assim, x de b menos x do m. Ok. Aí o próximo passo, né, para isolar esse cara, vai ter que ter uma troca de sinal aqui, né?
Se eu inverto aqui, inverto o sinal aqui. Consequentemente, eu vou ter isso aqui. Y de M vai ser igual. Vou botar embaixo que não vai caber aqui. Vou arrochar aqui e ver se dá. Vai ser x do B menos x do M. Y de B menos Y do A. Aqui é x, né? Não tem B aqui, mas é x. X de B menos x do A. E aqui eu fiz a troca, né? Aqui ficou negativo. Aí vai ficar esse menos esse, então do outro lado soma. Vou só abrir aqui e botar aqui no finalzinho. Y de B. Ok, então eu tenho agora que eu tenho y de m gerado pelas frações 1 e 3. Né? Tenho aqui o y de m é igual aqui a esse y de m, sendo que eles foram gerados por razões diferentes. Né? 1 e 3 me gerou esse primeiro, e esse último foi gerado pelo 2 e 3. Tá, o que a gente vai fazer agora? Né? Eu vou igualar as expressões e fazer aí algumas contas. Tá, fazendo isso, a gente vai ficar com isso aqui. Ficar aí. Vai ficar x do m menos x do a, vezes y do b menos y do a, sobre x de b menos x de a, mais y de a. Isso vai ser igual a essa expressão aqui. Né? Aqui mais o y de b. Ok. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vou passar esse termo para esse lado. E aqui a gente vai poder somar. Né? Ok. Então aqui vai ficar, a gente vai ficar com isso aqui. Se eu errar alguma coisa, avisa, tá? Porque aqui não é tão simples, né? Se eu errar uma besteirinha aqui, eu posso pôr toda essa conta a perder. Y de B menos Y de A. Bom, uma coisa que eu vou fazer aqui, que eu acho que vai nos ajudar, é multiplicar essa expressão aqui de cima por, por esse denominador, tá? Então, eu vou multiplicar os dois lados por isso aqui, ó, x de B menos x do A. Ao fazer isso, né, aqui vai ter cancelamento e vai aparecer aqui no y do A essa expressão, né, x de B menos x do A. Da mesma forma que com y de B também. Então, aqui eu coloquei igual, mas vou trocar aqui o sinal. Vou
Vou colocar aqui logo menos. Né? Isso aqui eu vou deixar desse lado. Quer dizer, não, vou passar logo tudo para cá. Vai ficar menos y de b aqui. Isso vai ser igual a zero, né? Já que eu passei todo mundo para esse lado aqui. Ok. Então, deixa eu ver aqui a pergunta. Porque está menos ali do lado esquerdo. Do x de b menos x de m. Aqui, né? Aqui. É porque eu errei. É mais. Obrigado. Para mim, tanto faz. Normalmente eu fico de olho aqui na tela do celular. Então, se põe a mãozinha, né, eu libero sem problemas. Se responder, se falar no chat, né, aí aparece aqui um balãozinho, eu também, né, faço uma pausa e respondo as perguntas. Tá? Vocês podem ficar completamente à vontade, tá? A maneira como vocês acharem melhor, para mim não tem problema nenhum. Ok, então aqui eu tenho esses dois termos que são comuns, né? Tenho esse termo aqui que é esse produto e aqui nesse terceiro termo também, né, aparece a mesma coisa. Eu vou escrever isso, né, vou colocar essas coisas em evidência. Aí quando eu fizer isso, vai ficar y de b menos y de a, aí vai ficar x de m menos x de a, mais isso aqui, né? X de b menos x de m. Aí aqui não vou obter nada. Porque, porque aqui vai cancelar, né? Aqui vai só comprovar que de fato isso dá zero. Isso aqui não vai me dar nenhuma coordenada, nem de x de m, nem de y de m. Então esse caminho aqui a gente não vai chegar em canto nenhum. No caso aqui ele só está me falando que essas... Se o meu questionamento fosse, é verdade essa informação aqui, então aqui eu estou chegando que de fato essas duas coisas são idênticas, né? Ou seja, de fato é verdade, mas não estou chegando a nenhum resultado concreto, né? Ok. Bom, o que eu fiz? Né? Aqui eu fiz o seguinte, eu
coloquei, aqui a ideia é determinar as coordenadas aqui do ponto médio. E o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei 2 pontos quaisquer, na última linha. Bom, na última linha eu fiz o seguinte, depois de ter a igualdade dessas duas parcelas e vendo que essa igualdade tem x do m, né, então a ideia era, a partir do momento que eu isolo x do m, né, eu encontro quem é a sua equação. E, teoricamente, né, ele tinha que sumir aqui os outros termos, né? À medida que eu fosse desenvolvendo aqui a conta, a minha intenção, né, pelo menos eu acreditava que isso fosse acontecer, é que coisas iam se cancelando e ia aparecer que o x do m, de fato, é a média, né? No caso, é a média das coordenadas, tanto coordenadas x do A como o x do B. Essa seria a ideia, né? Chegar nisso. Mas aí o que foi que aconteceu, né? Quando a gente observa aqui, ó, aqui vai ter um cancelamento do cara que eu estava querendo isolar, né? Então, o que que isso significa, né? Que aqui eu não vou chegar em canto nenhum. Essa equação aqui não vai me dar nada. Quer dizer, repito, né? Vai só comprovar que de fato isso é uma coisa verdadeira, né? Professor, licença. Abri porque eu acho melhor de falar para tirar dúvida. Eu estou querendo saber como foi que o senhor fez essa fatoração, que eu não consegui acompanhar, entendeu? Ah, tá. Ok. Eu vou mostrar aqui. Eu vou só concluir essa linha aqui, aí eu falo. Certo. Então, no caso, você quer saber como foi que eu gerei essas expressões aqui, é isso? Não, eu quero saber exatamente só a última linha, o passo que o senhor fez para a última A linha. primeira coisa que eu fiz foi, como aqui eu tenho denominadores idênticos, né? Então eu multipliquei os dois lados pelo mesmo denominador. Aí aqui cancelou, né? Ficou só esse produto, ficou y de A vezes esse carinha aqui. E passando isso aqui para o outro lado, né? Depois de ter efetuado esse produto, aqui também tem um cancelamento, né? Fica só o produto dessas duas parcelas, menos, né? Que é mais do outro lado fica menos. Esse carinha vezes essa diferença. Aí o próximo passo seria isolar o x do m, sendo que os termos que tem x do m, eles estão atrelados aqui a duas parcelas que praticamente é a mesma, né? Então, x do m tem aqui dentro desses parênteses, multiplicado por y de b menos y de a. Aqui também tem x de m e, né, esse parênteses também é multiplicado pelo mesmo carinho. Então, eu botei esse cara que está em verde em evidência. Né? Esse carinha aqui eu coloquei em evidência. Aí, a partir do momento que eu escrevi aqui o que sobrou, né, aí eu vi que aqui tem um cancelamento. Né? E, de fato, Certo. Mas não dá para juntar com as outras expressões que tem, por exemplo, y de A vezes xb menos xa, e depois também tem o menos y de B vezes xb xa. então, tem, mas a questão toda é que, no caso, a única relação que a gente não fez ainda foi 1 com 2, né? O que eu quero dizer, Entendi. o que eu quero dizer é que essa conta que a gente fez, né, a gente só comprovou que o que a informação que a gente conclui disso aqui é que essa coisa é verdadeira, tá? Só Entendi. isso. Ele não está informando quem são as coordenadas. Aí o que eu vou fazer, né? Eu vou produzir um texto que mostra essa prova, tá? Porque aí não vale a pena a gente ficar perdendo tempo nessas contas aqui em aula, né? Eu acho que a aula, Entendi. sei lá, tem que ser uma coisa mais informativa. Mas essa era a ideia, né?
era a ideia. Eu não abri essa conta, né? Porque essa conta é relativamente trivial, então Sim, o passo base passei batido, né? Pelo menos até o momento. Mas assim, é fácil ela. Depois eu faço e mando para vocês no cigarro, tá? certo. Então, ok. De toda forma, é isso que vai acontecer, tá? O ponto médio entre dois pontos é a média de suas respectivas coordenadas. Era nisso que eu queria chegar. Sendo que eu queria mostrar aqui do plano, né? Só nessas duas coordenadas, a extensão seria entrar uma coordenada a mais. Mas, enfim, aqui não é tão determinante, né, para não continuar, né? Não é, ninguém vai morrer se não souber disso, né? Se eu assumir, todo mundo consegue, inclusive, enxergar. Seguiria a mesma ideia, só daria muito mais trabalho, né? Por isso que eu não quis mostrar no R3, que a ideia seria exatamente a mesma. Ok. Então, baseado nisso, nessas informações, eu, né, a gente vai iniciar, de fato, o conteúdo, né, que vai entrar aqui em pauta, né, vai ter cobrança sobre esse conteúdo agora. Então, a gente vai ter a ideia de vetores no plano e no espaço. Na verdade, eu vou falar do espaço, né, o plano segue as mesmas informações do espaço, né, porém, uma coisa menor. Tá? Então, para a gente ter a ideia de vetores, a primeira definição que eu trago para vocês é a de segmentos equipolentes. Tá? Então, vamos fazer a leitura aqui e a discussão. Eu vou pegar dois segmentos orientados, né? Então, o que é um segmento orientado? Né? É uma espécie de uma seta, né? Propriamente dito. Então, eu tenho dois pontos, A e B, por exemplo. Sei lá, pego dois pontos aqui, A e B. Aí, aqui eu posso definir dois sentidos, né? Eu posso definir o sentido de A para B, eu posso definir o sentido de B para A. Então, é isso que a gente diz quando ele é orientado, né? A gente determina aqui uma orientação. E a setinha indica isso, tá? Então, por exemplo, esse segmento aqui que vocês estão vendo, né? Que eu estou marcando aqui, ele é do A para o B, tá? Porque a setinha está na direção do B. Então, dois segmentos orientados são equipolentes, né? Se tem o mesmo tamanho, são paralelos ou colineares e têm o mesmo sentido. Ou seja, se AB e CD são segmentos equipolentes, então a gente pode dizer que eles são idênticos. Tá? Então a ideia é a seguinte, né? Eu tenho esse segmento aqui, AB, e tenho, vou pegar aqui dois pontos CD. Tá, então para que esses dois segmentos sejam equipolentes, tem algumas coisas que precisam acontecer, né? Primeiro, eles têm que ter o mesmo tamanho. Então, o tamanho desse segmento tem que ser igual a esse. Segundo, eles têm que ser ou paralelos ou colineares. Ser colinear é ser paralelo, tá? Então, o que isso significa, né? Existem duas retas que elas pertencem, né? Deixa eu fazer aqui mais bonitinho. Existem duas retas que elas fazem parte, né? Então, vamos supor que existe aqui uma reta R, que esse segmento faz parte do R, e existe aqui uma reta S, que esse segmento faz parte do S. Então, aqui o R é paralelo a S. Né? Ou então eles são colineares. Então, quando é que eles são colineares? Né? É quando ambas estão na mesma reta. Tá? Vou pegar aqui um terceiro segmento que tem o mesmo tamanho que esses dois. Então, sei lá, vou pegar aqui um EF. Tá? Então, supondo que os três são equipolentes, significa que os três têm o mesmo tamanho, significa que 2 a 2 ou são paralelos ou são colineares, né? Na verdade, o EF é colinear, que é o CD, e
Eu acho que ele fala tem o mesmo sentido, exatamente, tem o mesmo sentido, tá? Então, qual é a ideia do sentido? Aí entra naquela questão da direção e sentido, né, que a gente sempre comenta. Então, o que é direção? A direção é a reta que eles pertencem, né? Então, a direção de AB, por exemplo, é R, tá? A direção dele é essa reta aqui. Eu vou até tirar essa simbologia daqui. Vou colocar só assim, ó. A direção do AB é R. E o sentido de AB é esse, ó. É do A para o B, porque podia ser do B para o A. Tá? Então, sei lá, uma coisa, um exemplo prático aqui. Suponha que aqui é o, sei lá, aqui é o Facex. Suponha que aqui tem um atacadão, tá? Aqui é o atacadão. Aí por aqui tem os Reis Magos, sei lá, né? Aquele negócio no meio da BR. Aqui suponha que tem aqui os 3 Reis Magos. Ok. Aí suponha que tá um de vocês aqui e vem outra pessoa aleatória aqui, tá? Isso aqui são vocês. Na verdade, cada um, né? Para cada um se colocar no lugar desse carinha aqui, lógico, né? Não é todo mundo de uma vez. Suponha que está chegando aqui um elemento que eu vou chamar ele de, sei lá, de Beltrano, né? Pronto, lá vem Beltrano. Aí pergunto para vocês, daqui de onde ele está, né? Ele está aqui na altura do atacadão, suponha. Ele pergunta, me diga a direção do Facex. A resposta é a BR, porque é a reta. Aí, em relação ao sentido, aí você diz, né? Ou você aponta do C na direção, ou você aponta do C para o D, ou você aponta do D para o C. Mas se ele perguntar só a direção, é a BR. Tá? Aí a questão do sentido, se ele não perguntar, você não informa, né? Porque ele não perguntou. É lógico que normalmente a gente diz, mas essa ideia aqui é só para a gente ter essa noção do que significa direção e o que significa sentido. Tá? Então, direção é a reta e o sentido, né? Dado uma reta, eu tenho e 2 pontos, né? Eu tenho aqui 2 sentidos. Ok, então, repetindo a ideia, né? Fazendo também uma analogia com a ideia de vetor que se vê no ensino médio, né? Então, dizem que no ensino médio eu tenho. O que é um vetor? É um objeto que tem módulo, direção e sentido. Né? Lá a gente fala dessa maneira. Sendo que do jeito que está definido aqui, os 3 segmentos, se forem equipolentes, então eles definem o mesmo vetor. Tá? Então, se esse vetor V, que eu defini aqui, se eles têm o mesmo tamanho desses 3, né? Se ele pertence a uma reta que é paralelo a essas duas, e está no mesmo sentido delas, então esse vetor V é o mesmo vetor do que esses 3 segmentos equipolentes. Tá? É assim que a gente define vetores. Né? Então, vetores é uma classe. Ele é uma classe que representa infinitos, desde que ele tenha essas 3 coisas. Mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Deu para entender essa ideia do segmento equipolente e a ideia de vetor? Porque os paralelos, na verdade, o que ele quer dizer é que
verdade, o paralelogramo é outra origem, né? Mais a origem geométrica mesmo, né? Mas essa ideia, o que ele diz é o seguinte, né? Pelo menos aqui é como é definido, não, relaxa. Dois paralelos representados pelo mesmo, né? Que é tipo assim, se uma pessoa aponta o sentido, não importa dos dois lados, né? Sei lá, imagine que está um de vocês aqui e um do outro lado da avenida. Aí se Beltrano pergunta para esse cara, ele não está entendendo, porque ele é estrangeiro, né? Não entende a língua. Aí ele grita para o outro lado da avenida, né? Para onde é que vocês apontam, né? Vocês apontam assim, né? Ou seja, e se ele entender, ele vai apontar assim, né? Ele vai apontar, no caso, aqui as direções são paralelas, né? Sei lá, mais ou menos essa ideia, né? Como é definição, né? Então, definição é aquilo que você determina os limites, né? Então, ele permite, né, que os paralelos sejam o mesmo. Mas é por aí a ideia, né? Ok. Aí, aí como eu falei, né, a definição 8 de nada, né? Pode perguntar à vontade. A definição 8 ele diz o que é um vetor, né? Então, na verdade, o vetor ele é uma classe, né? Ou seja, é um conjunto de segmentos equivalentes, né? Então, quem é o vetor AB? Na verdade, o vetor AB, a gente representa um único objeto, mas na verdade eles são infinitos objetos, né? Todos os objetos x, y, né? Todos os segmentos x, y que forem equivalentes a AB, ele é o mesmo vetor AB. Tá? Onde esse x e y pertence ao R3 e y menos x tem que ser a mesma coisa de b menos a. No caso aqui é a distância, né? É uma maneira de representar a distância. Aí tem uma observação, né? Quem é o vetor nulo? É o vetor que começa no mesmo ponto que ele termina. Então aqui a diferença entre os pontos vai dar o centro do plano do espaço cartesiano. Tá? Bom, então, só vendo a ideia de um exemplo simples para essa coisa do vetor, suponha que eu defino pontos agora, né? Então, sei lá, vamos dizer que o vetor, o ponto A, ele tem coordenadas 1, 2 e 3, sei lá. Pega dois quaisquer, tá? E o B tem coordenadas, sei lá, 5, 3 e 4. Aí o ponto E tem coordenadas 1 e 1, por exemplo, e o ponto F tem coordenadas 3, aqui 2 e aqui 2. Bom, aí a pergunta, né? Como é que eu sei se o segmento AB é equivalente ao segmento EF? Bom, então a gente vê isso pela diferença, né? É isso que é dito aqui, ó. Se a gente subtrai as coordenadas, né? Subtrai os pontos aqui, x, y, e der a mesma coisa da subtração de A com B, então esses dois vão ser equivalentes e vão representar o mesmo vetor. Então aqui, para a gente saber disso, né? Então significa que em relação às coordenadas, eu vou pegar um equivalente a esse super simples. Por quê? Suponha que eu abro aqui nesse universo aqui, eu abro aqui um sistema de coordenadas. Então, abri aqui o sistema de coordenadas.
pergunta é, qual é o vetor mais simples que existe nesse contexto aqui? É o que obedece às condições de equipolência que começa da origem aqui, né? Considerando esse vetor V aqui, por exemplo. E como é que a gente faz isso, né? Bom, a subtração das coordenadas faz isso, né? Então, eu transfiro, se eu subtrair B com A, D com C, né? F com E, e esses dois aqui, essas coordenadas, eu vou estar transferindo eles para a origem. Então, todos eles se transformam no mesmo. Tá? E é isso que é a condição para verificar aqui a nossa equipolência. Então, vamos fazer aqui essa conta, né? Vou fazer B menos A e vou ver se é igual a F menos E. Bom, então vamos fazer, né? No caso, eu vou subtrair B menos A. Então, vamos subtrair coordenada a coordenada. Então, eu vou subtrair 5 menos 1, que dá 4. 3 menos 2, que dá 1. E 4 menos 3, que dá 1 também. Então, um vetor que começa da origem e termina nesse ponto aqui, ele é equivalente a esse daqui, né? Esse que começa desse ponto e termina nesse. Que é exatamente isso, né? É como se eu tivesse esse segmento e quando eu fiz a subtração eu transferi ele para a origem aqui do meu espaço cartesiano. Ok, aí aqui eu vou verificar, né, se quando eu faço isso com esse segmento, se acontece a mesma coisa que aconteceu aqui com AB. Então, fazendo isso, né, então aqui vai ficar 3 menos 1, aqui dá 2, né? Dois menos um dá 1 e 2 menos 1 dá 1. Ou seja, esses aqui são diferentes, né? Logo, eles não são equipolentes. E, consequentemente, eles não obedecem, né, a essas condições aqui. Não vão ter o mesmo tamanho, nem a mesma direção. Tá? Ou seja, esse vetor aqui, né, a partir do momento que a gente faz a diferença, a gente já pode comentar que ele é um vetor, né, ele representa todos que a diferença dá isso. Então, esse cara aqui tem uma direção e esse outro aqui tem outra direção. Tá? Aí eu tenho dois vetores. Esse aqui seria o V e esse aqui seria o W. Então, a partir de agora é assim que vai funcionar. Tá? Então, a partir de agora, pontos, na verdade, são vetores. Né? São vetores que começam na origem. Ok. Então, tem a observação 4, né? Seja um V um vetor e P um ponto no espaço. Assim, só existe um ponto Q, de tal maneira que esse meu V vai ser igual a esse segmento aqui. Mas isso é um pouco em função aqui da nossa definição, né? Eu tenho que um vetor, ele é um conjunto de segmentos equipolentes. Então, se o meu segmento é definido como P menos A, né? Então, no caso aqui, meu vetor V vai ser definido como Q menos P, né? Aí, mudando o pessoal de lado, né, vai aparecer isso aqui. Então, deixa eu escrever aqui o que isso significa. Então, V vai ser de Q para o P, ou é de, deixa eu só ver se é de P para o Q. É de P para o Q, né? Então, aqui é o contrário. De P para Q, né? Consequentemente, isso aqui representa um vetor. Consequentemente, isso aqui vai ser Q menos P, né? Se eu for definir em coordenadas. E como esse cara aqui é negativo, né? Se eu for mudar ele de lado aqui da nossa equação, do outro lado ele vai ser positivo, né? Ou seja,
nosso vetor V, se eu somo a P, isso aqui vai dar Q. Aí um exemplo disso, né? Suponha que eu tenho um vetor de coordenadas, sei lá, 4, 2 e menos 1. E eu tenho um segmento que começa no ponto P de coordenadas 1 e 2. Quem tem que ser o Q de tal maneira que esse segmento seja esse vetor, né? Então, sei lá, vamos supor aqui x, y, z. Bom, para eu saber disso, né, indiretamente é isso que a gente quer, né? Que meu vetor V seja igual a Q menos P. Aí, no caso, quem é Q, né? Quando eu passar esse P para o outro lado aqui da nossa equação, né? O Q vai ser a soma desses dois pontos aqui, né? Então, consequentemente, o Q vai ser 1 e 2 somado com 4, 2 e menos 1. Né? Que vai ficar aqui 5, 3 e 1. Tá. Todo mundo entendeu, né? A ideia grosseiramente é a seguinte. Eu tenho um vetor V e tenho aqui um ponto P, onde esse vetor vai partir desse ponto P. A pergunta é quem é o ponto final aqui. Então, isso aqui a gente chama transladar. Transladar é deslocar meu vetor, né? Sei lá, eu defino um ponto e eu quero saber qual é a coordenada aqui do ponto final, né? Então, eu estou transferindo ele da origem de volta para algum lugar que a gente determina, tá? Ok. Que é... Professor? Olha lá. Sempre que a gente está definindo um vetor, a gente bota as coordenadas nela. Você botou 4, 2 e menos 1. Aí a gente sempre pega da origem até esse ponto, a definição. Na verdade, quando a gente tem um vetor e a gente, no caso aqui eu escolhi, né, aleatoriamente. Sim. Mas essa escolha, na verdade, ele está se referindo aos pontos, ao ponto final, né, que é onde termina aqui meu vetor. Ele termina nessas coordenadas aqui. E Mas é ele, sempre partindo do zero, né? Da origem. quando a gente fala de vetor, a gente está considerando que ele está sempre partindo do zero. Ah, tá certo. Obrigado. Aí, consequentemente, né, a facilidade disso é que o meu ponto virou vetor. Ou seja, eu trabalho só com um ponto, né? Não Sim. preciso me preocupar com a origem, que a gente está assumindo, né, o cenário mais fácil para a gente. Obrigado. De nada. Ok. Sim, então, voltando aqui a essa ideia, o que é translação? É a aplicação que é do R3 no R3, né? Ou seja, quando eu tenho um ponto e tenho um vetor, eu faço a soma, ou seja, é justamente isso que eu estou falando, né? Eu tenho um vetor e defino um ponto. Eu quero saber quem é o seu ponto final. Isso é o que a gente chama de transladar. Tá? É definir esse ponto final aqui, né? Dado que eu tenho um vetor e um ponto. Então, isso aqui que a gente fez, considerando o vetor V e o ponto P, quem seria a sua translação, né? Considerando esses dois parâmetros. E seria isso aqui, né? Então, a translação aqui do ponto P, que é 1 e 2, né, em relação ao vetor V, que é 4, 2 menos 1, vai ser 5, 3 e 1. Que é a partir daqui que eu começo a fazer questionamentos. Né?
Então, aqui nos exercícios, é isso que está em pauta aqui. Né? Sabendo que V tem essas coordenadas, né, determine a translação para os seguintes casos. Né? Então, peguei um ponto P, aí vocês vão dizer quem é o ponto final. Né? Se o P for isso. Se o P for isso, aí o ponto final vai ser diferente, né? Porque aqui o vetor está fixo para todos os itens, e assim sucessivamente. Tá? Ok. Tranquilo até aí? Ok. Então, vamos definir aqui algumas operações que a gente pode fazer com vetores. Né? Então, uma delas é a soma de vetores. Exato. Só antes de continuar aqui, só respondendo a pergunta do Júlio César, né? Que ele pergunta assim: então, basicamente, a gente vai pegar o vetor e vai alocar ele como se ele começasse no ponto P, exatamente, né? É isso que ele chama de translação, tá? Muito bem. Tá, então a definição 10, né, aqui ele está definindo como é que a gente efetua operações aqui, no caso a operação de soma e produto por escalar. Duas operações fechadas, né, no caso. Como assim? Duas operações em que eu pego vetores, no caso do R3, por exemplo, e com essas duas operações aqui, os vetores resultantes das operações continuam ainda no R3. Tem algumas operações que a gente vai ver mais na frente, que eu pego dois vetores e transformo em um número. Ou seja, eu estou pegando dois objetos do R3 e transformando num objeto de dimensão diferente. Né? Mas aí vocês vão entender o que, que vai significar, por que, que é essa dimensão diferente, né? O que, que eu estou fazendo com esses dois vetores. Ok. Então, a maneira de operar é como aqui eu estou descrevendo. Né? Vamos considerar os vetores V de coordenadas x de v, y de v e z de v. Né? No caso, repetindo a ideia, né? Esse vetor V é o ponto final. Né? O meu vetor V está começando na origem do espaço cartesiano. Mesma coisa W. W possui suas coordenadas x de W, y de W, z de W. E pegar um número, né, que é um escalar, é um número real. Assim, as operações são definidas da seguinte maneira. Então, aqui eu já defini as duas de uma vez, tá? Multipliquei o primeiro vetor pelo escalar, poderia ser o segundo, e estou somando. Aí, o que está acontecendo? Quando eu multiplico esse vetor por escalar, o escalar multiplica todas as coordenadas de V. Ó. Observe. K multiplica x de V, K multiplica o y de V, e o K multiplica o Z do V. E a partir do momento que eu somo, eu estou somando essa coordenada, né, do novo vetor K de V, estou somando coordenada com coordenada, né, indiretamente. Então, essa coordenada de x de V eu estou somando com o x do W, o y de V com y de W e o z de V com o z de W. Tá. Geometricamente, o que eu estou fazendo? Então, vamos às ideias geométricas dessas operações. Então, a partir do momento que eu peguei os vetores V e W, então suponha que aqui eu tenho os dois vetores, V e W. Como eles são vetores, significa que suas respectivas coordenadas são esses pontos finais aqui, né? E esse ponto inicial é a origem do meu plano do meu espaço cartesiano. Então aqui tem indiretamente os eixos.
Quando a gente soma, aí aqui entra a regra do paralelogramo. Tá? Aqui a gente traça as paralelas e esse vetor, o vetor soma, vai ser esse vetor aqui que eu estou traçando. Tá? Então, esse vetor aqui é o vetor V mais W. Tá? E o produto por escalar, eu tenho aqui um vetor, vou aproveitar aqui o mesmo segmento, suponha que aqui eu tenho um vetor, sei lá, V, e esse aqui mais ampliado, né, que na verdade está na mesma direção do V, é o K vezes V. Né? Esse K aqui está sendo maior do que 1. Tá? Ou seja, o que faz o produto por escalar? Ou ele amplia o vetor, ou ele contrai o vetor, né? Então, sei lá, isso aqui vai resultar, esse produto vai resultar num vetor menor do que o que já existe, se meu K estiver entre 0 e 1. Né? Por exemplo, se o K for 0,5, ele vai me dar a metade do vetor original, né? E assim segue. Ou ele pode trocar de sentido, né? Esses dois casos é para os Ks positivos, mas se K for negativo, ele troca o sentido, né? Então, aqui é quando o K é negativo, né? Seguindo também as mesmas ideias. Se K for maior do que, se for menor do que menos 1, né? Então o tamanho dele vai ser maior do que o tamanho original, né? Que é esse tamanho aqui. E se for, tiver entre 0 e menos 1, né? Então ele vai estar encurtando o meu vetor. Então, geometricamente é isso que acontece no produto de um número para um vetor. Ou eu amplio o tamanho dele ou eu diminuo, mas as coordenadas continuam sendo, né, praticamente, não são as mesmas, né, mas ele acaba sendo um vetor que vai ser ou colinear, né, ou paralelo ao vetor original. Na verdade, ele vai ser colinear. E essa aqui é a minha operação, né, de adição, né, na prática. Né. Então, a minha operação de adição, ele vai ser esse vetor aqui, que ele é resultante aqui da diagonal do paralelogramo. Ok, então, conhecendo as duas operações, né, uma coisa importante que a gente vai poder fazer com essas duas operações é a seguinte: eu tenho dois vetores quaisquer e eu defino aqui um ponto aleatório. Então, como é que eu faço para, usando esses dois vetores, eu poder chegar nesse ponto aqui? Minha intenção é poder chegar nesse ponto aqui. Para isso acontecer, né, a gente usa um negócio chamado combinação linear. O que é uma combinação linear? Nada mais é do que utilizar simultaneamente as duas operações, né, que são fechadas para vetores. Né? O que isso significa? Perceba que aqui eu estou traçando aqui umas paralelas. Então, o que eu estou fazendo? Suponha que esse aqui é o vetor, sei lá, x, e esse é o vetor y. Então, vão existir aí alguns escalares, né? Por exemplo, esse aqui vai ser o K2 vezes y, e esse vetor que vem até aqui, ele vai ser o K1 vezes x, por exemplo. Então, quem vai ser esse vetor aqui, né, que vai chegar nesse ponto aqui que eu escolhi? Ele vai ser K1 vezes x, mais K2 vezes y. Isso é o que a gente chama de combinação linear. Tá? Eu imponho um fator para o meu vetor x, imponho um fator para o meu vetor y, de tal maneira que quando a gente somar esses dois produtos, eu vou chegar no
ponto que eu quero. Isso é uma indireta, né, para o que acontece na realidade, né? Então, sei lá, você quer combinar com alguém em um determinado lugar. Então, tanto você como esse alguém vai impor fatores de tal maneira que quando, né, você soma esses dois produtos, vocês vão chegar no local desejado. E isso que eu fiz, eu posso fazer em qualquer ponto aqui do plano, né? Se eu definir outro ponto aqui, eu vou multiplicar esse meu y por outro número e meu x aqui, no caso, por um negativo, né? De tal maneira que eu chego nesse ponto também. Ou seja, esses dois vetores, possuindo direções diferentes, eles são capazes de gerar qualquer ponto do plano. Essa é uma ideia. Esse aqui está bem algébrico, né, o que eu estou falando aqui. Mas isso são coisas que a gente pode fazer com essas duas operações. Tá? Então, é assim que é definido a soma e o produto, né, de uma vez. Tá, aí, com isso, a gente tem as seguintes propriedades. Então, todo mundo, antes de eu falar das propriedades, todo mundo entendeu um pouco dessa ideia que eu falei aqui, das operações e o que geometricamente elas estão fazendo, né, o que elas podem fazer? Ok. Então, essa é a ideia, né? Então, por exemplo, para a computação, às vezes, né, isso acontece, né? A gente tem vetores e quer chegar num terceiro vetor e a gente está vendo o que a gente pode fazer, né? As operações que a gente tem que definir para isso acontecer. Ok. Então vamos à ideia aqui das propriedades. Aqui no caso eu vou só comentar, né? Nosso horário está chegando ao fim. Eu vou só fazer alguns comentários aqui sobre essas coisas e vou encerrar, tá? E próxima aula a gente pega praticamente daqui das propriedades. Então considere os vetores U, V e W, elemento do espaço de vetores. Tá? Então, quem já pagou ou quem quiser pagar futuramente uma disciplina chamada álgebra linear, essa parte aqui que ele fala dos vetores, né, ele já trata como um espaço vetorial, né, que é um espaço de vetores. O que é um espaço vetorial? Praticamente a definição do espaço vetorial está aqui na tela, né, vocês estão vendo aí. Então, é um conjunto que eu posso definir que ele é fechado em relação à soma e o produto por escalar e possui essas propriedades. Todos os conjuntos que têm essas duas operações e obedecem essas propriedades são chamados de espaços vetoriais. Né? Então, alguns elementos que aparentemente não têm o caráter de vetor, tem, né? Que no caso, as matrizes, elas têm esse mesmo comportamento, né? Se eu somar duas matrizes, eu vou obter uma terceira matriz das mesmas dimensões das matrizes anteriores, e se eu multiplico uma matriz por um escalar, eu obtenho também uma matriz com as mesmas dimensões, né? Então, e isso as matrizes obedecem, né, a essas propriedades. As integrais e as derivadas, né, para quem pagou cálculo ou está pagando, eles também podem definir espaços vetoriais. Eles se comportam como vetores, apesar de não serem. Na verdade, na prática, acaba sendo. Tá? Ok, e entre outros, né? Tem outros conjuntos também que os seus elementos têm comportamento vetorial. Tá? Então, só fazendo a leitura aqui rapidamente das propriedades, né? Então, a primeira propriedade diz assim, eu tenho um vetor AB. Aqui eu mudei de sentido, é o vetor BA. Então, suas coordenadas vão ser a mesma das de AB, mas com sinais trocados. Tá? Então, é assim que se define o sentido inverso. Né? Então, tem o vetor V
e o vetor que tem mesmo tamanho, mesma direção, mas está no sentido contrário desse é menos v. Tá? No caso, quando k é menos 1. É isso que diz a primeira propriedade, né? E a gente já está vendo o porquê, né, disso. Né? Basta fazer k igual a menos 1, que eu vou ter um vetor que, inclusive, começa e termina, né? Ele começa onde termina o vetor original e ele termina onde começa o vetor original. Ok, outra propriedade, se eu somar esse vetor com seu inverso, né, seu oposto, vai dar o vetor nulo. O vetor nulo é aquele que começa na origem e termina na origem. O espaço de vetores tem a propriedade associativa, comutativa, né? O vetor nulo é o elemento neutro, aqui. Se eu tiver um escalar e dois vetores, eu posso realizar distributiva. Se eu tiver dois escalares e um vetor, também posso realizar a propriedade distributiva. Se eu tiver dois escalares e um vetor, eles têm a propriedade associativa, né? Se eu estiver multiplicando os três. E o escalar neutro, né? Eu tenho um vetor, eu estou multiplicando por alguém que não está mudando nada. Então, esse escalar neutro é o número 1. Tá? E as propriedades do 2 ao 9, né? A propriedade 1 vale exclusivamente para vetores. Tá? É lógico que para as integrais derivadas tem as equivalências dessa primeira propriedade. Mas, de toda forma, do 2 ao 9, a gente tem a caracterização de um espaço de vetores, né, que se chama espaço vetorial. Ok, então, próxima aula, né, nosso próximo encontro, eu vou detalhar um pouco dessas propriedades, né, fazer uma espécie de demonstração, apesar de ser bem simples essas coisas, né, as demonstrações são bem curtas. Se eu mostrar uma, as outras, né, são fáceis de visualizar, e depois a gente entra nessa ideia de norma. Né? No caso, a norma, a gente vai ver que é o módulo, é a mesma coisa. Né? A diferença que chama norma, quando o meu elemento ele é de um espaço diferente do numérico. Né? No caso aqui, quando eu tenho mais de uma coordenada, se chama norma. Quando eu tenho uma única coordenada, ou seja, quando eu tenho um único número, isso aqui se chama módulo. Ok. Então é isso, tá? Eu vou encerrar a gravação e vocês podem perguntar à vontade. Tá? Quem não tem dúvida,